Bom dia, Giovana, tudo bem? Bom dia, tô bem, a senhora? Bem, graças a Deus. Esperar só um pouquinho, tá? Os colegas entrarem na aula. Já coloca para mim aqui no bate-papo seu nome e a turma para registrar sua presença, tá? Por favor. Josué, seja bem-vindo. Beatriz. Josué, coloca aqui no bate-papo seu nome e a turma para registrar sua frequência, por favor. Bom dia, professora. Bom dia. Isso. Bem, hoje eu preparei para vocês uma listinha de exercício resolvido para explicar como resolver os exercícios do conteúdo que vimos sobre força magnética, né? Só retomando enquanto o pessoal entra, força magnética ela é a força que vai atuar dentro do campo magnético no movimento das cargas. Então, ela é classificada entre força magnética, força elétrica, tá? Força gravitacional, que é a força peso, foi o que nós vimos. Vocês lembram disso? Lembram ou não? Então eu preparei aqui alguns exercícios resolvidos para vocês entenderem um pouco melhor como fazer na prática. Tem tanto cálculo como parte teórica, eu fiz dos dois sentidos, tá? Coloquei tanto um pouquinho de teoria como parte teórica também. Eu vou só esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos só. E quem entrou vai pegar do início. Quem ainda não entrou, eu já vou iniciando, tá? Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver o compartilhamento de tela? Ótimo, chegou mais gente aí, né? Joyce, Michele, coloca para mim no bate-papo o nome de vocês e a turma para registrar a presença na aula, tá? Tem alguém que não está conseguindo no bate-papo, não quer abrir com compartilhamento de tela? Tem alguém que não está conseguindo ver o meu compartilhamento de tela? Todos estão vendo? Faça um favor para mim, meninos. Fala para os colegas lá assistir essas aulas, porque a presença na aula também vale nota. Estou sentindo falta de muitos aqui que não estão assistindo essas aulas. Então, com exceção daqueles que estão trabalhando, né? Fala com eles depois, dá um recadinho para mim lá, por favor, tá? Avisa lá para assistir as nossas aulas. Então, vamos começar? Então, olha só.
força magnética, que tem exercício que vai dos dois sentidos, tanto a força magnética, como eu disse no início, é aquela força que atua dentro do campo magnético, relacionada ao movimento das cargas elétricas, tá? Então, ela se classifica a força de atuação dentro do campo, que é a força magnética, e ela vai se classificar como força-peso ou força gravitacional, que a gente vai calcular o peso dessa carga, tá? Ela vai se relacionar à força elétrica também. A força elétrica já está relacionada ao movimento dessa carga elétrica dentro do campo magnético, tá? Então, aqui tem um exercício de um pouquinho de cada. Então, a primeira questão diz: um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na imagem. Então, a gente tem aqui um ímã, né? E um bloco de ferro. Em determinado instante, ambos estão soltos e movimentam-se um em direção ao outro devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Tá? Então, a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Então, quanto que seria isso, terceiro ano? Ó, a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Então, quanto que seria a massa do ímã? Olhando a imagem. Vocês entenderam o que eu perguntei? Meninos, estão me ouvindo? Se o meu bloco de ferro tem uma massa de 2 metros aqui, quanto que seria a massa do ímã? Terceiro ano, estão entendendo o que eu estou perguntando? Se o ferro tem uma massa de 2 metros e o ímã é a metade, então quanto vale a massa do ímã? 1, né? Então, sejam aí o módulo da aceleração, tá? F, o módulo da resultante das forças sobre o ímã para o bloco de ferro. Essas grandezas são respectivamente AF e FF. Com base nas informações, é correto afirmar que, presta atenção, o AI é a minha aceleração, a F é o módulo das forças resultantes sobre o ímã, certo? Que está em direção ao ferro. Então, o que a gente pode afirmar? Qual dessas alternativas seria corretas? Lembrando que eu tenho que desprezar qualquer tipo de atrito entre a massa entre o ímã e o ferro, tá? Então, eu tenho a opção de que a força resultante é igual a FF e a I igual a AF. Então, quer dizer que as minhas grandezas finais, que é o meu AF, que é a minha aceleração resultante, e a minha força resultante FF, vai ser igual que a força inicial é igual à minha força final, e minha aceleração inicial é igual à minha aceleração final. A alternativa B diz que a minha força inicial é igual à minha força final e que a minha aceleração inicial é igual 2 vezes a minha força final, tá? A força inicial é igual 2 vezes a força final. E a próxima alternativa diz que a minha força inicial é igual 2 vezes a minha força final e a minha aceleração inicial é igual a 2 vezes a minha aceleração final.
E a alternativa D diz que a minha força inicial é igual 2 vezes a minha força final e a minha aceleração inicial é igual 2 vezes a minha aceleração final. Como que eu vou fazer isso, né? Então, olha só. A força de interação entre a placa e o ímã, por ser um sistema isolado, então ela sempre vai ser a mesma. Então, eu tenho que minha força inicial sempre vai ser igual à minha força final. Por quê? Porque a interação entre os dois no sistema isolado é a mesma, tá bom? Lembrando que o enunciado mandou eu desprezar qualquer tipo de atrito entre elas. Por isso, a minha força inicial, ela vai ser a mesma que a final. Então, não vai ter alteração, tá? Depois, eu vou substituir, né, a equação de segunda lei de Newton na igualdade anterior. E aí, o que nós vamos ter? Se a minha força inicial é igual à minha força final, então, eu estou falando de peso, então eu vou ter que a massa vezes a minha aceleração inicial vai ser igual 2 vezes a massa vezes a minha aceleração. 2 vezes a minha massa. Por que eu vou substituir isso? Porque aqui na minha imagem, ó, a massa do meu ímã vale M. A massa do ferro vale 2 m. Como eu estou falando da minha força inicial, eu estou falando de peso, que é força de peso. E aí eu tenho o valor da massa de cada um, então vou fazer isso aqui. Descobrir que a força entre eles é a mesma, porque está em um sistema isolado e eu estou desprezando qualquer atrito entre. Vocês estão me ouvindo bem? Meu vídeo está travando um pouco. Tá ouvindo bem? Sim, professora. Então, eu voltei, então, ó, que a minha massa do meu ímã vezes a minha aceleração inicial vai ser igual à massa do meu ferro vezes a minha aceleração final, tá? Então, ó, aceleração final, módulo, o comprimento dela sempre vai vir para inicial, então eu vou só substituir isso aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Eu tendo isso aqui, eu vou substituir. Aí, que é a minha aceleração inicial. Por que eu estou fazendo? Por que eu desprezei o M, terceiro ano? Lembrando, o enunciado diz para mim que a massa do meu ímã é metade da massa do meu ferro. Se o meu ferro tem massa 2, o ímã vai ter massa quanto? Gente, responde para mim. Parece até que vocês não estão prestando atenção. Se o meu ímã tem massa, o meu ferro tem massa 2, o meu ímã tem a metade dessa massa, quanto que é a massa do meu ferro? Ou do meu ímã, desculpa. Quanto é a massa do meu ímã? Metade de 2 é 1, não é? Então, por isso ele não aparece aqui. Por isso eu só tenho aí, aceleração inicial. Vai ser igual a 2 vezes a minha aceleração final, certo? Então, isso só me deixa a alternativa correta, que é a B. Entenderam? Sim. Sim? Então, é assim que funciona, tá? Então, continuando. A figura representa os polos de um ímã e um feixe de elétrons penetrando no campo magnético deste ímã com velocidade v, perpendicularmente ao plano do papel. Então, vamos ver a imagem. Tá vendo aqui a imagem? Tá? Aqui tá o meu ímã, tá? Minha velocidade perpendicular ao plano do papel, tá bom? Aqui é o polo norte e o polo sul. O feixe de elétrons desloca-se à segunda orientação dada pela seta. Se a minha velocidade está perpendicular aqui, ó, para onde será que o meu feixe de elétrons ele vai se orientar, ele vai se deslocar? Qual dessas setas aqui vai representar por onde o elétron vai saltar? 1, 2, 3 ou 4? Então, olha só.
O campo magnético ele atua sempre do polo norte para o polo sul do ímã. Portanto, nesse caso, ele é vertical e para baixo. Então, a força magnética, o campo magnético e a velocidade do feixe de elétrons devem ser perpendiculares entre si. Assim sendo, aplicando a regra da mão direita, percebe-se que o único sentido possível para a atuação da força é sobre a seta 1. Aqui, ó. Peraí, passou demais. Ó, seta 1. Como é perpendicular, ó, o feixe de luz aí sempre é do polo norte para o polo sul. Regrinha da mão direita, né? Então, ó, regrinha, se é do polo norte para o polo sul, sua mão vai estar aqui. Regrinha da mão direita. Então, que sentido que esses dedos estão indicando? Então, é 1, tá? Essa é a posição da mão. Então, essa é a alternativa certa. Alternativa A. Que a figura está nesse sentido da vertical, norte e sul. Se eu fechar minha mão nessa posição, o polegar vai estar sempre no sentido do polo magnético. Os elétrons, o feixe de luz vai estar perpendicular, então vai sair nessa direção, tá? Assim. Continuando. A figura mostra a tabela de um osciloscópio, onde um feixe de elétrons que provém perpendicularmente da página para seus olhos incide no centro da tela. Aproximando-se lateralmente da tela dois ímãs iguais, com seus respectivos polos mostrados, verificar-se-á que o feixe, então eu tenho aqui, ó, aproximei os dois ímãs, né, tanto aqui o polo norte e o polo sul, e aí eu tenho um feixe que incide nesse sentido aqui. Qual então será o sentido desse desvio? Vai estar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Lembrando que vai estar sempre perpendicular aonde está a atração dos polos magnéticos do ímã, tá? Deixa eu fazer assim que vai melhor. Então, vamos à resolução. Então, a gente tem um campo magnético, né? Ele tem aí, ó, um polo norte e um polo sul, que é os polos do ímã. E nesse caso, ele está na horizontal para a direita. Então, a força magnética, o campo magnético, que é a velocidade do feixe dos elétrons, como eu disse para vocês, ela sempre é perpendicular. Então, aplicando a regrinha da mão direita, a gente vai perceber que essa força vai estar na vertical para baixo. Então, ó, se você olha essa imagem, aqui, ó, tá aqui, ó, eles estão na horizontal, tá vendo? O polo norte deles. Então, se é perpendicular, a única opção é que o meu feixe esteja em sentido para baixo, tá? Ele desce. Então, a alternativa certa é o desvio para baixo, letra B. Meninas, o Isaac tá em casa hoje por essas musiquinhas, tá? Então, ó, agora vamos um pouquinho de cálculo, né? A figura ilustra duas molas flexíveis, feitas de material condutor, que sustenta uma haste AB, também condutora. Presta atenção, ó, os dados. 10 gramas de massa, 80 centímetros de comprimento. Então, eu tenho o peso e eu tenho o meu L, que é o meu comprimento. Sabendo que a haste está imersa a uma região de campo magnético de módulo 2T de Tesla, viu? 2T,
Qual deve ser o sentido e o valor da corrente elétrica na haste para que as atrações das molas sejam nulas? Então, eu não tenho a minha corrente elétrica, eu preciso saber quanto que ela vale no sentido em que a atração das molas sejam iguais a zero, tá? Observação, né? Nós vamos adotar essas 10 gramas em 10 vezes m dividido por 2 elevado ao quadrado, por s elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem todas as opções aqui de alternativa, 6,25 vezes 10 a menos 2, ampere, atuando para a direita, ampere, porque eu estou procurando a minha corrente elétrica, 6 vezes 10 a menos 2 ampere, atuando para a esquerda, 1,25 vezes 10 a menos 2 ampere, atuando para a direita, 9,25 vezes 10 elevado a menos 2 ampere atuando para a esquerda e 8,25 vezes 10 a menos 2 ampere atuando para a direita. Então, vamos resolver isso aqui e ver o que dá de resultado. Então, para que as atrações elas sejam nulas sobre a haste, a força e peso deve ser oposta à força magnética. Então, olha só, para me anular, a minha força-peso deve ser oposta à minha força magnética. Portanto, como o peso é vertical e para baixo, a força magnética deve atuar na vertical para cima. Então, para me anular, eu tenho que colocar essas duas forças em sentido opostos. Então, eu teria que ter uma força magnética subindo e uma força peso descendo, tá? Então, tem um Fm subindo e um Fp descendo. Seria isso. Então, olha só. Então, pela regrinha da mão direita, pelo fio retilíneo, o sentido da corrente, o campo magnético e a força magnética devem estar perpendiculares entre si. Portanto, a corrente elétrica deve atuar na haste para a direita. Então, quando a gente vai igualar a força-peso com a força magnética sobre os fios, então a gente vai ter que P é a força-peso, tá? É igual à minha força magnética. Substituindo por fórmula, minha força-peso, eu vou ter sempre a massa vezes a gravidade, tá certo? Então, é m vezes o g, tá? E a minha força magnética é aquela que eu calculo o meu vetor vezes a minha corrente elétrica, vezes o comprimento dessa corrente elétrica, que é o L, vezes seno de 90, certo? Então, agora eu vou substituir pelo que eu tenho. A minha massa falou que era 10. Aqui, 10 gramas, certo? Então, eu vou transformar. Lembrando que pediu para que me usasse também a minha gravidade em 10 vezes 10, né? 10 metros dividido por segundo ao quadrado, tá? Então, tirando da base 10, né? Eu vou ter 0,01 vezes 10, que seria a minha gravidade lá que pediu para mim utilizar 10 vezes 10 centímetros cúbicos. E aí o meu vetor, ele é 2 vezes a minha corrente elétrica. Quer ver? Aqui tá todos os dados que eu tenho, ó. Então, vamos pegar, para vocês verem aonde a gente está substituindo. Vou copiar toda essa parte aqui e eu só corto para o que eu quero, beleza? Então, vamos. Lembrando que a minha gravidade eu vou usar 10, tá? Foi o que pediu para usar, tá? Então, tá. Então, eu tenho todos esses dados aqui, ó. Vou deixar assim, não faz mal não. Então, eu tenho 10 gramas da minha massa, tá? Eu tenho 80 centímetros do meu comprimento,
Só que eu vou colocar tudo isso aqui em centímetros, transformando essa grama, então vai ficar 0,01, tá? E eu tenho um módulo desse campo magnético, que é meu comprimento, que é 2 Tesla, certo? Tendo, então, esses dados, basta eu substituir. Então, eu vou colocar 0,01, porque eu vou colocar tudo em centímetros para calcular, para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou transformar esses 10 em centímetros, ficar 0,01, vezes a minha gravidade, que é 10, tá? Que é igual ao meu vetor, módulo do meu vetor. O módulo do meu vetor é quanto? 2 Tesla. Então, eu vou substituir por 2. Vezes a minha corrente elétrica, que é o que eu não tenho. E o meu comprimento já está em centímetros. Então, eu vou colocar... Está em centímetros, vou transformar para metro, tá? Então, vai ficar 0,8 vezes o seno de 90, que é igual a 1. Seno de 90 igual a 1, ou você segue pela tabelinha, tá? Ou eu vou te mostrar agora a pouco como que eu sei que seno de 90 vale 1 através de cálculo, tá? Só um minutinho. Então, substituir tudo que eu tenho, agora tem como eu calcular. 0,01 vezes 10 é 0,1, que é igual 2 vezes 0,8 vezes 1 é 1,6 vezes I, que é a minha corrente elétrica que eu estou procurando. Então, resolvendo 1,6 dividido por 0,1, o que eu vou ter? Minha corrente elétrica é igual a 0,0625, tá? Mas corrente elétrica sempre é dada em ampere, então eu vou transformar isso aqui em base 10, então eu vou ter 6,25 vezes 10 a menos 2 ampere. Isso me leva à alternativa 2, A, tá? Como a resposta correta. Opa, não era nem para dar um zoom. Tá aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, não? Sim. Meninos, então olha só. Como que eu sei que seno de 90 é igual a 1? Então, eu pego aquela tabelinha de trigonometria, tem lá, né, os valores de todos os ângulos, ou eu faço cálculo matemático. Então, a tabelinha eu não peguei para mostrar para vocês aqui, mas depois vocês podem olhar, até na internet tem. Mas por cálculo é dessa forma, ó. Então, para a gente descobrir quanto que o seno de 90 ele vale, a gente vai utilizar essa formulazinha, seno da soma. Seno da soma é isso aqui, ó, seno vezes A mais B, que é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, tá? Então, cosseno de B e de A tem valor de 45. Isso aqui já é fixo, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pra gente saber, então, 90 tem que ser o quê? Metade de um, metade de outro. Então, é 45 mais 45, certo? Então, se o meu seno, ele vale 90 e o meu cosseno, e ele é A vezes cosseno de B, e seno de B vezes cosseno de A, então, os meus cossenos tem que ser metade dele, tá? Somando os dois tem que ser igual a 90, então, cada um tem que valer 45. Sendo isso, eu vou, então, substituir isso aqui na fórmula. Então, eu vou ter seno de 45 vezes cosseno de 45, mais seno de 45 vezes cosseno de 45. Seno de 45, que é igual a cosseno, substituindo, é igual a cosseno de 45. Cosseno de 45, gente, por definição, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, agora, eu vou substituir. Seno de 45 mais seno de 45 vai ser igual ao quê? A minha fórmula não é essa daqui? E eu sei que cosseno de 45 não é raiz quadrada de 2 sobre 2? Então, eu vou substituir, eu vou ter raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes... raiz quadrada de 2 sobre 2 está aqui, vezes o cosseno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, mais o seno de 45, então eu vou ter de novo raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 45, então raiz quadrada de 2 sobre 2. Então,
Então, agora fica fácil. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, posso cortar essas raízes, né? Então, raiz quadrada de 2 é o próprio 2. Então, eu vou ter 2 aqui, ó. Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar aqui 2. Por quê? Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai ser 4, vai dar 2. Corta aqui, 2. 2 vezes 2 aqui vai ser 4. A mesma coisa aqui, então eu vou ter 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, tá? Resolvendo essa fraçãozinha, tirando o mínimo comum, nós vamos ter aqui 4 sobre 4. 4 sobre 4 4 dividido por 4 é igual a 1. Isso aqui é matemática básica, isso aqui vocês lembram como fazer, né? O que vocês fazem quando vocês têm fração desse jeito? Soma de fração. Primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar o mínimo comum dos denominadores e resolver os cálculos com os numeradores, tá? Então, feito isso, eu chego a esse resultado que 145 mais 45 é 4 sobre 4. Então, 145 mais 45 é igual a 1, tá? Dúvida? Só para mostrar para vocês. Professor, a gente vai calcular isso? Não, só para mostrar que tem como descobrir por cálculo matemático também. Ou uso tabela, que já está lá fixo, né? Ou eu posso calcular e descobrir o valor, tá? Então, ó, tenho duas placas, deixa eu ver se vai dar tempo. Tenho duas placas eletrizadas e elas estão separadas por uma distância de 2 centímetros e mantêm entre si a diferença de potencial de 300 V, né? Que seria a minha velocidade. Sabendo que por entre as placas passa uma partícula negativa com velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, sem sofrer desvios por conta de um campo magnético, determina o valor desse campo entre as placas em Tesla, T, que permite o trajeto retilíneo da partícula. Então, eu tenho aqui, ó, dois condutores, um positivo e um negativo, a minha partícula está bem aqui no meio, tá? Então, eu tenho aqui as alternativas, então vamos para o cálculo logo para dar tempo. Então, a trajetória da partícula ela é retilínea, né, por conta da atuação das forças elétricas e força magnética. Essas forças elas devem ser iguais para que a partícula não sofra nenhum desvio e continue a sua velocidade retilínea. Feito isso, então, eu vou igualar força elétrica com força magnética. Força elétrica, então, eu vou ter, ó, que a minha eletricidade, né, meu campo elétrico, vezes a minha carga. E a força magnética, eu tenho, então, que a minha carga é vezes a minha velocidade, vezes o meu vetor, vezes seno de 90, tá? Meu campo elétrico, então, principalmente quando ele é dado em retilínea, ele é calculado por U dividido por D. Então, você tem o seu campo elétrico, que é a sua carga que está entrando, representado pela letra U, dividido pela distância, que é o meu D, tá? E isso vai ser igual, como a minha carga ela está aqui, eu vou representar ela toda aqui nesse Uzinho. Lembra da última aula que a gente teve? Que U representa tanto a carga que entra quanto a carga que sai dentro de um condutor que está com a força de um ímã, tá? Vezes a minha velocidade, vezes o meu vetor. Então, organizando essa fórmula, eu vou ter que o meu vetor é igual ao meu U vezes dividido pela minha densidade, vezes a minha velocidade. Então, organizei a fórmula, lembrando, tudo isso aqui, né, vezes o seno de 90. Organizando tudo, basta que eu substitua. Só que lembrando que seno de 90, como a gente viu anteriormente, ele é igual a 1, tá? Então, ele não vai alterar em nada, tá bom? Então, basta, então, eu substituir. Eu tenho, então, aqui no enunciado. Vamos lá para o enunciado. 300 é o meu potencial. Então, é toda a carga que eu tenho, carga elétrica que eu tenho. Então, eu vou substituir aqui por 300, certo? 300. Dividido pela minha distância, que é o meu comprimento, tá? Então, eu sei
que a minha distância vale quanto? Terceiro ano, 2 centímetros. Então, dividido por a minha distância, transforma centímetros em metros, vai ficar 0,02, certo? Metros. Vezes a minha velocidade. Ó, a minha velocidade ela foi dada em 2,0 vezes 10 a menos 8 metros por segundo. Tudo é calculado em metros, tá? Então, vamos lá. Substituir tudo. Basta então resolver os cálculos. Então, eu tenho isso aqui, ó. 300 vezes 2 vezes 10 elevado a 8, dividido por 0,02, tá? Então, resolvendo esses cálculos, eu terei como resultado 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, tá bom? Perguntas, dúvidas? Então, a alternativa correta, vamos lá na questão, é a letra B. Letra B é a alternativa correta. Gente, tá para acabar a aula aqui do nada. Meninos, então é isso. Por hoje é isso. Se tem alguma pergunta, quem não colocou, tem alguns minutinhos para colocar para mim, por favor. Coloca o nome aqui, ó. Michael não colocou, nem o Henrique colocou. Coloca para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma para ficar registrada a participação na aula, tá? Lembrando que a participação vale nota. Coloca rapidinho o Michael e Henrique Felipe, por favor. Perguntas, dúvidas, meninos? Não, professora. Não? Os demais, Michele, Giovana, Joyce. Não. Não. Vocês parecem que estão sem coragem hoje, Joyce e Michele. Ou a impressão? Eu tô mesmo, professor. Oi? Oi, Michele? Não, era mesmo. Eu tô mesmo. Ai, faz parte, né, gente? Estudar em casa também não é fácil, não, né? Então tá bom, meninos. Foi bom revê-los. Tenham uma boa semana. Semana que vem a gente se encontra, então, com mais uma aula de física, tá bom? Vou postar essa aula lá. Depois eu monto também uma atividadezinha para vocês responderem para mim um questionáriozinho lá do Google, tá? Formulário do Google. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, professora. Tchau. O Henrique, coloca para mim aqui, Henrique, seu nome.